Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre a anatomia básica do intestino delgado. Eu sou a professora Natália Reineck, muito prazer, se você ainda não me conhece, seja bem-vindo ao canal Anatomia Etc. Aqui a gente fala de anatomia, fisiologia e vários outros assuntos relacionados à ciência e ao corpo humano. Se você precisa estudar o corpo humano, você está no lugar certo. Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo ou nenhuma aula nova, ok? Lembrando que para todas as aulas mais recentes do canal, a gente tem apostilas disponíveis em PDF com o conteúdo dessas aulas, as imagens que aparecem nas aulas também. E se você quiser a apostila dessa aula aqui, você pode adquirir ela clicando no link aqui embaixo ou então ser um membro anatomista entusiasta aqui do canal. Quando você assina, né, faz a assinatura de membro, que é um valor ínfimo, tá bom, gente? É pouquinha coisa. Você consegue ter acesso a todas as apostilas das últimas aulas do canal, ok? Aquelas aulas muito antigas não vão ter PDF, tá? Só das aulas mais recentes do canal. Eu sempre mando lá na comunidade para os membros anatomistas entusiastas, tá? A gente tem duas categorias de membro: anatomistas iniciantes e anatomistas entusiastas. O anatomista iniciante não tem acesso aos PDFs, tá bom? Tem outros benefícios. O anatomista entusiasta tem acesso aos PDFs, então fica de olho ali quando você for fazer a sua assinatura, ok? Hoje, então, a gente vai falar sobre intestino delgado. Na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre o estômago e hoje a gente vai falar sobre a anatomia do intestino delgado. Lembrando que eu vou usar um site aqui que se chama Anatomy App. E esse site você precisa fazer uma assinatura, tá? Para ter acesso a essas funções que eu vou mostrar aqui para vocês. Mas para quem tem familiaridade com o inglês, né? Com a língua inglesa, ou então se você quiser se arriscar e pegar os conteúdos que ele dá e jogar lá no Google Tradutor, que também ajuda muita coisa, né? Eu acho que vale a pena e eu indico esse site para vocês estudarem, tá bom? Comparado com outros programas aí de anatomia 3D, o valor dele é um pouco mais em conta. E ele traz exercícios, várias informações interessantes aqui, fora as imagens em 3D que eu vou mostrar para vocês, ok? Vou deixar o site deles aqui na tela. Hoje, então, a gente vai falar, vamos dar continuidade a essa anatomia aí do sistema digestório. Começamos no estômago e hoje a gente vai falar do intestino delgado e numa próxima aula a gente fala especificamente sobre o intestino grosso, tá? Lembrando, então, que a gente tem dois intestinos, o intestino delgado e o intestino grosso, como eu acabei de falar, e os dois em conjunto, eles vão ter aproximadamente 8 metros de comprimento. E grande parte desses 8 metros são de intestino delgado, tá bom? O grosso, ele é um pouquinho mais curto. O intestino delgado, gente, ele vai ser o principal local de absorção dos nutrientes que a gente ingere, mas a gente também vai ter digestão acontecendo ali. Então a digestão não é só no estômago, como a gente viu na aula passada, ela continua acontecendo no intestino delgado. Dá uma olhadinha na playlist de sistema digestório, porque eu falo um pouco mais de fisiologia nas outras aulas, nas aulas mais antigas do canal. Aqui a gente vai falar mais de anatomia, ok? Bom, gente, o intestino delgado, deixa eu colocar aqui na minha tela cheia pra gente conseguir enxergar melhor. Aqui então a gente consegue visualizar o estômago, né? O intestino delgado e depois aqui o intestino grosso. O intestino delgado, então, ele é assim chamado porque ele é o mais fino, tá? E delgado significa fino. Então, como a gente tem dois intestinos, a gente vê que esse aqui, ele literalmente é mais grosso, por isso que ele se chama intestino grosso, e essa primeira porção, né, que é o intestino delgado, literalmente ele é mais delgado, ele é mais fino, ok? Em inglês a gente tem aqui small intestine e large intestine, né, falando que esse é o pequeno e esse é o grande, mas fazendo referência mesmo a esse tamanho do diâmetro aí do intestino, né? Mesmo porque, se a gente for comparar comprimento, o delgado, ele é bem mais comprido do que o grosso. O intestino delgado, ele vai ser dividido em porções. Deixa eu ir para minha próxima tela aqui, para a gente conseguir identificar quais são as suas porções. A gente tem 3 partes que formam, então, o intestino delgado. Cada uma tá pintadinha aqui em uma cor. A primeira porção é chamada duodeno, a segunda porção é chamada jejuno e a terceira porção é chamada ileo, ok? Ileo com E, não confundam com o ilio, que é o osso que faz parte do quadril, tá? O osso é ilio com I.
Aqui, a terceira porção do intestino delgado é o ileo com E, ok? O duodeno, gente, que é essa primeira porção aqui, que tá pintadinho em rosa, ele vai ter aí mais ou menos uns 25 centímetros de comprimento e ele tem, ele tem esse formato aqui de C, tá vendo, ó? E é interessante porque esse C aqui, ó, ele abraça o pâncreas. O pâncreas é um órgão que vai estar situado bem aqui nessa região. Deixa eu ver se eu acho uma imagem que tem o pâncreas junto. Aqui, ó. O pâncreas, ele tá situado bem aqui, ó. Tá vendo? Ó, esse aqui é o pâncreas. Temos o estômago, ó. Aqui o duodeno. Aqui eu já tô dando spoiler de que o duodeno, ele também é dividido em partes. E esse C aqui do duodeno acaba abraçando essa parte aqui do pâncreas, que é chamada de cabeça do pâncreas. Isso é interessante porque o duodeno, ele tem uma relação importante aqui com o pâncreas. É nele onde o suco pancreático vai ser liberado. Então, a gente tem um canalzinho saindo do pâncreas que leva o suco pancreático até o duodeno. Aqui no duodeno também a gente vai ter a liberação de bile, a bile que está sendo armazenada lá na vesícula biliar. A gente não tem o fígado aqui, que estaria aqui desse lado direito, mas a vesícula biliar armazena a bile que é produzida pelo fígado e a bile vai ser liberada aqui no duodeno também. Tanto a bile quanto o suco pancreático vão ser importantes para a digestão, para a continuidade da digestão dos alimentos, principalmente das gorduras que a gente ingere. Gente, o duodeno, ele vai começar no piloro. Lembra que a gente viu na aula passada? Então, a gente tem o piloro, nós temos o ósteo pilórico, né? E o piloro, que é aquele anel muscular que controla o esvaziamento gástrico. E o duodeno, ele vai começar a partir daí, né? Terminou o estômago, já começou o duodeno. E aí ele vai ser dividido em 4 partes, que estão pintadinhas aqui, ó. A primeira parte, que tá em azul, é chamada de parte superior. A segunda parte é a parte descendente. A terceira parte é a parte horizontal. E a quarta parte vai ser a parte ascendente. Isso por quê? Por causa do sentido do seu conteúdo interno, ok? Aquela mistura toda de alimento já previamente digerido que veio do estômago vai vir aqui para o intestino nesse sentido. Então, aqui a gente vai ter a parte superior, porque é a que está mais para cima, né? Depois a parte descendente, porque aqui a gente vai ter descendo, né? O conteúdo interno vai descer. A parte horizontal, literalmente, porque é mais reta, e a parte ascendente, porque aqui o conteúdo interno, ele sobe. A gente vai ver que esses termos que estão relacionados à função também, né, eles vão ser usados lá no intestino grosso. No intestino grosso, a gente vai ter os colos. O colo ascendente, de subir, tá? Ascender, não de acender a luz, de ascender, de subir. Então, a gente vai ter o colo ascendente, o colo transverso, que é o que vai atravessar o abdômen, o colo descendente. Então, aqui a gente tem mais ou menos esse mesmo raciocínio. Os nomes, eles vão acompanhar o sentido, né, do seu fluxo interno. Ou então, o seu posicionamento, ou o seu formato, né? Então, parte superior, parte descendente, parte horizontal e parte ascendente, de subir. O duodeno, gente, ele vai terminar aqui numa curvinha acentuada, tá vendo que tem uma curva acentuada aqui? E essa curva, ela vai ser provocada pela presença de um ligamento que a gente tem ali e suspende essa porção do intestino delgado, né? Essa curva se chama flexura duodeno-jejunal. Por quê, gente? É nela onde a gente tem a transição de duodeno para jejuno, né? Onde começa a segunda porção do intestino delgado, que é o jejuno. É muito comum aqui no intestino as curvinhas serem chamadas de flexuras, tá bom? Então, aqui a gente tem a flexura duodeno-jejunal. E aí, reparem aqui que a gente está terminando o verde e começando um rosinha. Por quê? Terminando o verde, aqui no finalzinho da flexura, acabou o duodeno e a gente já começou a segunda porção do intestino delgado aqui. E isso aqui já vai fazer parte do jejuno. Vamos voltar lá na vista, então, dos intestinos para a gente conseguir visualizar. Então, aqui, ó, como a gente já tinha visto, né? O duodeno, vimos as 4 porções. Aqui, ó, a flexura duodeno jejunal. Terminando a flexura, eu acho até que esse rosa podia estar terminando um pouquinho antes aqui. Terminando a flexura, a gente tem a segunda parte do intestino delgado, que é
o jejuno. O jejuno e o ilho, gente, eles são então a maior porção, né, do nosso intestino delgado. Seria mais ou menos, se a gente for dividir aqui em comprimento, a gente tem aqui aproximadamente 50% de jejuno e 50% de ilho depois. Então, a terceira porção, né, do intestino delgado é o ilho. E é interessante que a gente não tenha um ponto, assim, anatômico marcante de transição entre o jejuno e o ilho. A gente tem aqui a flexura do duodeno jejunal, entre o duodeno e o jejuno, mas entre o jejuno e o ilho a gente não tem um ponto marcante de transição, né? Entre jejuno e o ilho. Juntos, gente, jejuno e ilho podem ter aí 6, 7 metros de comprimento, dependendo da literatura, vai dizer até que eles podem ter 8 metros de comprimento. Isso vai depender um pouquinho de pessoa para pessoa também, né? E como eu falei para vocês, não existe um ponto aí marcante de transição, mas é importante a gente saber que a maior parte do jejuno se localiza no quadrante superior esquerdo do abdômen, enquanto a maior parte do ilho, ele vai se localizar no quadrante inferior direito do abdômen, ok? Então, são pontos de referência para a gente localizar, né? Quadrante superior esquerdo, jejuno, e quadrante inferior direito, ilho. Isso vai ser importante para a semiologia. O intestino delgado, então, vai terminar, né, no ilho, que é a sua última porção, na junção ilho-cecal, ok? Por que junção ilho-cecal? Porque ilho é a última porção do intestino delgado e a primeira porção do intestino grosso se chama ceco. Então, por isso que esse local aqui de transição entre o intestino delgado e o intestino grosso se chama junção ilho-cecal. Se você for parar para reparar, os nomes na anatomia não são tão difíceis assim se você correr atrás do seu significado. Muitas vezes eles vão estar mostrando ou a localização, ou a função, ou o formato de um órgão. Então, se você raciocinar um pouquinho, você vai perceber que a anatomia não é decoreba. Você pode entender o porquê dos nomes anatômicos, ok? Então, a gente tem o término do intestino delgado ali na junção ilho-cecal, onde vai começar o ceco, a primeira porção do intestino grosso. Agora, o intestino grosso vai ser um assunto para a próxima aula, ok? E antes de revisar os principais conteúdos que a gente viu aqui nessa aula, eu quero lembrar vocês que se você se inscrever como membro anatomista entusiasta, você tem acesso ao PDF das últimas aulas do canal. E eu vou deixar aqui embaixo na descrição também os links para as minhas redes sociais e para o site Anatomia Etc., onde você tem acesso aos meus cursos. E olhando aqui embaixo também, você vai poder ver as nossas estampas das camisetas Anatomia Etc. E clicando nas estampas você consegue adquirir as nossas camisetas também. Vamos voltar para a aula então? Revisando então, o intestino delgado, ele vai ser dividido em 3 partes. A gente tem o duodeno, que está aqui em rosa, o jejuno, que está em roxinho, e o ilho, que está em azul. O duodeno, ele vai ser a primeira porção do intestino delgado e ele vai ser dividido em 3 partes: na parte superior, na parte descendente, na parte horizontal e na parte ascendente. Depois dessa curvatura aqui, que se chama flexura do duodeno jejunal, a gente já tem o início do jejuno, que é a segunda porção do intestino delgado. Entre jejuno e ilho, a gente não tem um marco anatômico aí importante, marcando a transição dessas 2 porções, mas o jejuno, ele tá no quadrante superior direito, enquanto o ilho, ele fica mais localizado, sua maior porção, né, fica localizada no quadrante inferior esquerdo do nosso abdômen. O intestino delgado, ele vai terminar aqui na junção ilho-cecal, quando o ilho termina e a primeira porção do intestino grosso vai começar e ela se chama ceco, por isso junção ilho-cecal. É isso aí, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você gostou, manda um recadinho aqui nos comentários para eu saber, ou se ficou alguma dúvida, manda aqui também e não esquece de deixar o seu joinha. Se você conhece alguém que está estudando anatomia do sistema digestório, clica aqui embaixo em compartilhar e manda esse conteúdo para ele para ajudar os seus colegas, tá bom? Eu vou ficando por aqui, bons estudos para vocês e até a próxima aula.